voltando ao nosso podcast Visão Hospitalar. Hoje recebemos Thiago Veloso, que é administrador, gestor do Hospital Sejan, no Rio. Seja muito bem-vindo, Thiago. Thiago vai ser um dos nossos palestrantes aqui na 15ª Convenção, e eu já começo abordando o tema que você vai tratar na sua palestra, Thiago, que é a transformação digital no SUS, qualidade, eficiência e valor social na prática. O que é transformação digital no SUS? Fala um pouco para a gente do que você vai abordar. Bacana, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Na realidade, é um tema atual, né? A gente vive hoje uma revolução das mais importantes depois da Revolução Industrial, que é a Revolução Tecnológica. O mundo ele está em um momento único, né, de transformação, que isso impacta muito a vida das pessoas, também a saúde mental, mas também de muitas oportunidades, né? E o SUS, né, eu sou o diretor do Sejan, no Rio de Janeiro, né, é importante destacar isso, e também diretor-geral do Hospital Municipal Evandro Freire. Eu tenho como formação, eu não sou médico, eu sou administrador e hoje faço doutorado na saúde coletiva, né, estudando epidemiologia, as questões sociais, planejamento e dados, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Na realidade, nosso sistema de saúde, apesar de ser um dos maiores do mundo, ele sofre um subfinanciamento. O Brasil ele é um dos países que menos investe, países que têm sistema universal, né? Na saúde pública. Apesar de em torno de 9% do PIB ser destinado à saúde, só 1/3 desse investimento vai para o setor público. E é um setor que é muito desafiador, né? A população depende, principalmente daquela população mais carente. Isso gera uma fragmentação enorme e muita desigualdade, Felipe. E essa desigualdade, justamente, é a que impacta na saúde das pessoas, né? O acesso. Então, esse momento de transformação, as oportunidades, né? E principalmente por conta do financiamento, que não é só o único problema do SUS. O maior problema, na minha opinião, é a gestão, é a qualificação da gestão, dos gestores, né? De aproveitar essas oportunidades, triangular tecnologias que estão disponíveis hoje, acessíveis, né? E transformar isso em resultado, em melhores resultados em saúde para a população. Então, a gente trouxe essa experiência do Hospital Municipal Evandro Freire para dividir com Santa Catarina, onde, apesar de um orçamento baixíssimo, nos últimos 2 anos, por exemplo, Felipe, a gente dobrou, aumentou o movimento de porta. É um hospital de emergência numa região desafiadora, de desigualdade, de violência, que a região é próxima ao Complexo da Maré, para as pessoas que... Complexo do Alemão, próximo ao Aeroporto Galeão, né, hospital na Ilha do Governador. Nos últimos 2 anos, aumentou o movimento de porta em 70%. Com a mesma equipe, com o mesmo orçamento, a gente melhorou a qualidade e com resultados. Você tem que falar como foi essa mágica. Exatamente. A gestão parece que é mágica, mas é método, né? E é estudo, é ciência. Então, com esse resultado desse movimento, qual é o resultado que a gente obteve? Incrivelmente, resultados em saúde, a gente reduziu em 19% a taxa de mortalidade. Porque as pessoas vão para o hospital para salvar vidas, né? Então você tem um impacto de melhorar em 19%, melhorar também o giro do leito, reduzindo as filas, melhorando a qualidade. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar, hoje, é até um dado de chamar a atenção, é o único hospital acreditado pela ONA, Organização Nacional de Acreditação, do estado do Rio de Janeiro, com a ONA 2. Nós fomos pioneiros no município do Rio, com a acreditação também. Então, justamente nesse período de 70% do aumento do movimento, a gente conseguiu qualificar e acreditar, reconhecido externamente por esse selo, né? Fala um pouquinho sobre o hospital pra gente. Qual é a vocação dele? Quantos leitos ele tem? Como é que ele funciona no dia a dia? Perfeito. O hospital é um hospital geral, né? Um hospital municipal de urgência e emergência. A gente trabalha em conjunto, em rede. É um hospital do Sejan em parceria, quer dizer, um hospital da Prefeitura do Rio, gerido pelo Sejan, né? Uma parceria público-privada, vamos dizer assim, onde o Sejan é o parceiro da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria de destacar isso, né? É uma parceria de sucesso. O hospital ele tem 13 anos e desde a concepção do hospital ele é gerido pelo Sejan nessa parceria com a secretaria, com o secretário Daniel Sorange. Eu estou há 7 anos. Há 7 anos. E é interessante essa sua pergunta, né? Ele é um hospital de urgência e emergência, tem 120 leitos, vocacionado no trauma, na cirurgia ortopédica, na cirurgia geral e 30 leitos de CTI, premiados também, né? Hoje a gente compara, através de plataformas tecnológicas, né, que a gente fala sobre transformação digital,
nós utilizamos uma plataforma integrada com o nosso sistema de prontuário eletrônico, entre outros sistemas combinados, como eu falo, tecnologias combinadas. Isso também ajudou ao desafio do custo, né? Porque a gente desenhou ali um modelo, quando eu entrei em 2018, justamente o hospital estava sendo assolado pela crise do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de assumir ele com metade dos leitos fechados. E aí falou assim, poxa, como é que você vai resolver o problema? O gestor é como um médico, né? A gente faz um diagnóstico, traça a conduta e resolve o problema. Isso que me instiga, sabe, Felipe? De entender um problema, traçar a rota de solução e combater aquelas causas ali que estão sendo maliciosas. Então, naquele momento que eu assumi o hospital com metade dele fechado, trouxe um modelo de gestão que eu estudo, né, por conta da minha formação, vim do setor privado e fiz a pergunta, por que não podemos ter qualidade no SUS? Então, isso foi um propósito. Engajamos a equipe nesse propósito e definimos um modelo baseado em qualidade e custo, trazendo sustentabilidade econômica e financeira e desenvolvendo essa gestão, desenvolvendo pessoas, formando a cultura e com o uso dessas tecnologias combinadas, dessas plataformas, sistemas integrados, nós estamos chegando nesses resultados, inclusive acreditando no hospital com a qualidade, né? Maravilha. Eu fico impressionado porque quando a gente fala em tecnologias em hospitais públicos, parece que é uma realidade que está bem distante, né? E vocês lá no Rio de Janeiro estão mostrando que não, que é possível sim trabalhar com bastante qualidade e usando tecnologias que hospitais privados já usam, né? Então, eu imagino que quando vocês começaram deve ter, não vai dar certo. Mas me conta, qual foi o primeiro passo que vocês adotaram para começar essa transformação dentro do hospital, depois do diagnóstico? Exatamente, vou pegar até o gancho que você falou. Quando eu vim da iniciativa privada, de grandes grupos fortes do Rio de Janeiro, né, grandes empresas conhecidas nacionalmente, fiz essa pergunta, esse propósito, né? Eu vou trazer qualidade para o SUS. Eu vou transformar com a minha equipe um padrão de qualidade comparado aos melhores hospitais das melhores marcas, né? E justamente a tecnologia parece que ela vai aumentar o seu custo, não, pelo contrário, que o desafio é justamente financeiro, né? Então ela traz ali, são ferramentas, é sempre bom destacar isso, que a tecnologia, qualquer sistema de vital, eles são ferramentas, né? Então precisa de método, e o método vem da gestão. Então, usando essas ferramentas e nos comparando também através de indicadores e plataformas oficiais, como a ANAP, como o EpiMed, que é uma tecnologia que nós usamos, nós comparamos nossos dados e desfechos clínicos com os melhores hospitais e praticamente temos os mesmos selos de qualidade que essas grandes redes têm. Então, é muito curioso, né? Porque nós fizemos um trabalho de qualidade com um orçamento limitadíssimo, Felipe, e chegamos em resultados de qualidade comparáveis aos melhores hospitais. Então, o uso da tecnologia facilitou isso e reduzindo o custo. Então, eu costumo dizer que isso é uma equação de valor, né? Mais qualidade, menos custo, gerando valor. Só que no setor privado, você consegue medir a métrica de valor com o resultado financeiro, né, para os acionistas, o valor das ações, o lucro. Já no setor público, como é que você mede se você tem qualidade? É justamente o desfecho e o resultado da melhora dos pacientes e principalmente das taxas de mortalidade que a gente conseguiu colocar comparáveis aos melhores hospitais. Eu acredito que o principal desafio não é nem tanto implementar tecnologia, eu acho que é treinar as pessoas, né? Como é que vocês fizeram para conseguir colocar na cultura do dia a dia dos profissionais esse processo de transformação? Felipe, excelente pergunta. Essa é a parte mais difícil. Ter ferramentas, contratar sistema é a parte mais fácil, né? Até com ou sem dinheiro, né? Com dinheiro é mais fácil ainda, mas também não resolve. Por quê? Engajar pessoas, engajar o corpo clínico, a assistência, as equipes multidisciplinares, não foi fácil. E no setor público, eu imagino que tem. Mais difícil ainda, né? Esse modelo também da parceria público-privada, pela gestão de organizações sociais, também nos permite o privado operar o público, né? Mais flexibilidade, mais agilidade, contratação. Nossos colaboradores, 80%, quase 90% são CLTs, né? Então, o modelo também de contratualização é rápido, processo seletivo, não performou, a gente pode trocar. Então, tudo isso possibilitou também essa rapidez, essa agilidade, né? Mas eu uso lá uma tríade baseada em processos. Essa é a nossa cultura, processos, pessoas e tecnologia. A combinação dessa tríade, porque as pessoas que criam os processos, né?
e o monitoramento de dados. A gente criou um escritório de gestão, que hoje eu estou caminhando para um escritório de valor em saúde, que os pilares desse escritório é justamente combinar qualidade, inteligência de dados e vigilância epidemiológica, né? Então, essa combinação, a gente monitora os resultados, os indicadores e a performance do corpo clínico. E, principalmente, mirando no resultado do desfecho. Agora, como que você orquestra tudo isso? Medindo performance, engajamento, competência, análise de competência, enfim. Agora, é a parte mais difícil. E a gente trabalha muito a questão da colaboração entre as pessoas e a relação de confiança nesse propósito e ter essa visão única, né, de que é possível ter qualidade. Então, é performance e engajamento, mas os manuais, os protocolos, os sistemas, o input e output, eles dependem das pessoas. E justamente ler os manuais, está na literatura para todo mundo, mas o maior desafio, volto a dizer, é de fato você desenvolver pessoas para acreditar nesse propósito, ter as competências certas, né, aquela máxima, nos lugares certos e evoluir. Mas uma coisa foi puxando a outra, os resultados foram aparecendo, foi engajando, o reconhecimento foi vindo. Então hoje eu tenho um time muito comprometido no Hospital Municipal Evandro Freire. Inclusive vocês estão concorrendo a uma premiação internacional. Fala pra gente um pouco sobre essa premiação. Então, isso a gente está muito entusiasmado. Eu tive a oportunidade no mês passado de fazer uma imersão global em Boston, no MIT, que é um dos maiores ecossistemas de inovação do mundo, né? Tá Harvard, as principais universidades do mundo, o MIT. Então eu fiz essa imersão voltada para liderança, empreendedorismo e transformação digital. E quando eu fui para o MIT, eu fiz a pergunta, poxa, eu estou aqui no MIT, eu tenho que mostrar o nosso trabalho, que é numa região de muita desigualdade, de muita violência, e trabalhar essa simbiose da minha formação de gestão, de administração, sempre estudando os cases de Harvard e do MIT, então respirando aquele ambiente de colaboração, de inovação, me deu vários insights, virou uma chave que eu fui falando sobre o nosso trabalho para os professores, e eles falaram, Thiago, escreve o seu trabalho sobre o seu hospital, traz um case, porque tem um prêmio de inovação que está em aberto, vai fechar a inscrição semana que vem. Escreve sobre isso que você vai concorrer a um prêmio global de inovação pelo GIMI, né, que é o Global Innovation Institute, que é lá de Cambridge, em Boston. E nós escrevemos, justamente pegamos com um olhar da epidemiologia, um protocolo que a gente vem desenvolvendo junto com a atenção primária na região que a gente atua, ali na região da Maré, da Ilha, do Complexo do Alemão, para medir ali um protocolo que a gente chamou de protocolo de violência, né, para medir aquelas violências autoprovocadas. Então, na interação com a atenção primária e no gerenciamento da inteligência de dados epidemiológicos, monitorando pelo um dashboard que a gente criou, também usando tecnologia, nós conseguimos medir e reduzir em torno de 30% o índice de suicídio dessas violências autoprovocadas, né? Então isso foi considerado como uma inovação organizacional e com um impacto social importante, né, no mundo que a gente vive hoje, com um olhar aí especial para a saúde mental. Então a gente ficou muito entusiasmados, fomos para a fase final e agora na nossa categoria a gente está entre os 3 finalistas para receber esse prêmio em setembro em Roma. E como finalistas ali, empresas como a Petronas, maior petroleira da Malásia, está concorrendo ao primeiro lugar conosco, aí com o Sejan. Então a gente está muito entusiasmado com essa prática de contribuir e trazer isso para o SUS, né? Esse olhar que é possível reduzir a taxa de suicídio, né? Hoje a gente tem aqui na 15ª Convenção Brasileira de Hospitais quase 2.000 congressistas de todo o Brasil, e muitos eu acredito, estão aqui para conhecer esse case de sucesso. O que para o gestor que está lá na ponta, num pequeno hospital, qual recado, qual mensagem você deixaria para que ele possa acreditar que também é possível? A primeira coisa é acreditar, ter um propósito, que é possível ter qualidade, como tem no setor privado, né? Trazer métodos, estudar muito, da mesma forma que estuda medicina, né? Medicina é uma grande tecnologia do século XX, como a gestão também é uma grande tecnologia na indústria, se desenvolver, mas na saúde é sempre difícil. A gestão, né? Ela ficou muito arcaica em relação a outros setores da economia, então a gente precisa ter esse olhar, investir muito em capacitação dos gestores, estudar ao máximo,
buscar ferramentas. A tecnologia hoje ela facilita isso, está acessível para todos e custo baixo. Não é sinônimo de preço alto. A tecnologia ela baixa custo, né? Então definir um modelo estratégico, faça no papel de pão, mas meça. Quem não mede não controla, quem não controla não gerencia. Busque dados, depois vai para o sistema, porque não adianta comprar o sistema sem ter um modelo de gestão, sem ter gestor capacitado. Então também é importante, a gente fala muito do subfinanciamento, que falta dinheiro e tal, mas quando tem o recurso, ele tem muito desperdício hoje na saúde. De 30% a 50%, são dados assim, em qualquer equipamento de saúde você encontra isso. E outra coisa, é alarmante também, você vê que no Brasil, somente 6 a 7% dos hospitais públicos e privados são acreditados. Quando a gente fala de acreditação, independente se é ONA, se é JCI, se é Quimental, a gente está falando do básico, é segurança e estrutura do paciente. Então, se a gente só tem esse número de 6 a 7% no Brasil, então os hospitais estão muito desestruturados, tem um abismo, né? Então, a gestão é a solução aí de investir, de capacitar, investir nessa tecnologia que é a gestão do século XXI. Né? A tecnologia, ela nos permite, tem a telemedicina, tem várias ferramentas combinadas com a telemedicina para aumentar o acesso. Não necessariamente o modelo hospitalocêntrico precisa permanecer, a integração com a atenção primária, isso no público ou no privado, a interoperabilidade de dados, de sistema, e as ferramentas digitais, né? Se a gente caminhar para um letramento digital da população para atendimento em saúde, a gente vai melhorar o acesso. Então, é um mar de oportunidades. Eu estou muito otimista com tudo que está acontecendo, independente de qualquer crise, mas é na crise que surgem as melhores oportunidades da inovação. E o povo brasileiro, nós gestores, somos muito resilientes. Eu tive essa percepção lá em Boston, lá no MIT, que eles não têm a resiliência que nós temos aqui de nos reinventar com pouco recurso. Porque lá, Boston, por exemplo, onde estão essas principais universidades, são pujantes de recursos, né, de investidores. Aqui a gente não tem, a gente tem que usar a criatividade. Então, qualquer coisa que a gente faça que gere impacto, o impacto é muito grande, mesmo com pouco recurso. Tiago, quero agradecer a sua presença aqui conosco, te parabenizar pela experiência que você está trazendo aqui para a gente, torcer por vocês, né, que vocês possam ganhar essa premiação internacional. Obrigado. E que a tecnologia não seja moda, né? Que ela possa de fato ser implementada cotidianamente, né? E seja uma ferramenta prática para mudar, transformar a assistência à população. Muito obrigado, Tiago. Maravilha, obrigado.